Meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos começar nosso estudo. Hoje tratando de um tema novo. Nessas próximas semanas nós falaremos sobre o que a Bíblia ensina a respeito de alguns temas, como a política, como a educação, como a economia, como temas atuais também a respeito de união homossexual, e tantos outros temas, que machismo, feminismo, tudo que é tema, o que a Bíblia nos ensina, temas contemporâneos, temas que a gente vê na televisão, a gente vê nos diálogos, a gente vê nos debates, a gente vê as pessoas falando a respeito, e a gente às vezes fica com medo de expressar uma opinião, ou expressa uma opinião e depois fica vendo que não sabe se estava muito condizente com aquilo que a Bíblia ensina. Então a gente vai tratar sobre esses assuntos durante hoje e nas quintas-feiras do mês de novembro. Nós falaremos aí sobre esses temas do nosso mundo, da nossa sociedade. Se você quiser perguntar, se você quiser discordar, se você quiser acrescentar, você tem total liberdade para fazer isso, para que a gente cresça juntos no entendimento de como nos posicionarmos, de como vivermos a vida cristã, entendendo que a vida cristã ela não se limita só à igreja, mas Jesus nos chamou para vivermos uma vida em todos os lugares, falando de todos os assuntos, tratando de tudo com todos da maneira correta. Então eu convido você a baixar sua cabeça para nós começarmos nosso estudo dessa noite. Pai Santo, muito obrigado, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, e que possamos aprender mais, Senhor, sobre a Tua Palavra, mais, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e para isso lhe rogamos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para que nós possamos ter a nossa mente mais conformadas e mais parecidas com a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, política à luz das Escrituras, eu quero trazer uma fala aí de um pensador holandês, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro do país dele. Então ele era reformado, ele era da mesma igreja, da mesma denominação, só que lá na Holanda, o mesmo estilo de igreja reformada, só que lá na nação dele, na Holanda, e ele alcançou o posto de primeiro-ministro. Para quem não sabe, a Holanda tem reis, ainda tem um rei, e o máximo que se consegue, igual na Inglaterra, é através do voto, eleger uma Câmara, e lá se escolhe um primeiro-ministro, que é o líder da Câmara, o líder da Assembleia. E é isso, e foi essa posição que esse nosso irmão em Cristo conseguiu alcançar. E é interessante que ele afirma, ele nos ensina aqui os magistrados, que essas pessoas que são colocadas no poder, que os políticos, se a gente pode dizer assim, que esses líderes da nossa nação foram instituídos por Deus por conta do pecado. Então a gente precisa do governo, porque o pecado habita no mundo, e como ele mesmo diz, homens pecadores são os governantes, ponto. Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui, a gente está para decidir aí o futuro do nosso Brasil, a eleição para presidente da República, mas uma certeza a gente tem, que se Bolsonaro ou Lula, os dois são pecadores, os dois têm pecados, os dois erram, os dois têm pecados contra Deus, mas é importante afirmar que se não existisse o governo, existiria o caos. Apesar de eles serem homens pecadores,
Esses homens são importantes e são levantados por Deus para o nosso bem-estar, para que a gente não viva num caos. A gente vai falar um pouco sobre as visões políticas, mas imagine se cada um fizesse aquilo que bem entendesse, do jeito que bem entendesse, na hora que bem entendesse. Ai de nós. Ai de nós. Então, governantes são, apesar de pecadores, e todo governante, todo governo tem pecados, tem erros, mas eles são essenciais para o nosso bem-estar, para o bem-estar do povo, da nação, inclusive da igreja. E é importante dizer que o governo é tão importante que Deus ungiu pessoas para isso no Antigo Testamento. Então Moisés era um líder máximo da nação, se a gente pode dizer assim, de Israel, quando eles saem do Egito. E Deus, através da pessoa de Moisés, levanta mais 70 homens para servir ali de parlamento, de pessoas para ajudar Moisés na condução do povo de Deus. Olhando um pouco para o modelo que a gente tem, é como se Moisés fosse o presidente, o primeiro-ministro, e aqueles homens fossem os deputados, os senadores de Moisés, ajudando na condução do povo de Deus, no estabelecimento do povo de Deus. Depois Deus levanta juízes. Se você lê a Bíblia, lá no livro de Juízes, Deus levanta homens para exercer autoridade sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida de Israel. E por fim, Deus escolhe reis lá no Antigo Testamento. Então ele escolhe Saul, ele escolhe Davi. É importante falar agora que o fato de Deus determinou que fosse escolhido um rei, e ele escolheu o rei Saul. O que ele não gostou foi da motivação do povo. Que o povo queria um rei porque ele estava olhando para o vizinho e vendo que o vizinho tinha um rei, então eles queriam um rei. Por isso eles ficaram se rebelando contra o Senhor. Mas Deus, antes mesmo de ter escolhido um rei, já tinha decretado coisas a respeito do rei. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que há um capítulo falando sobre rei, quando eles ainda estavam saindo, 500 anos antes de começar o reinado em Israel. Então, alguns tipos de governo, para a gente entender bem o que se hoje tem. Natan, só existe esses tipos? Não, existem misturas. Então, a gente vai ver uns 6 principais, mas vamos pegar um exemplo. A gente vai falar do socialismo aqui e vai falar da república, só que existe um meio termo entre os dois, que seria uma social-democracia, que é o que existe hoje no Brasil. A maioria dos partidos do nosso país são sociais-democracias. O maior deles é PSDB, Partido Social Democrata do Brasil. Então, mostrando que esses tipos de governo, eles não são puros, mas eles podem se misturar, pega um detalhe ou outro da coisa, mas um tipo de governo é a teocracia. Nós falaremos um pouco sobre o que é teocracia, que é a ideia de Deus como governante da nação. Isso existe ainda nas nações muçulmanas, por exemplo. O liberalismo, a república, o nacionalismo, o comunismo ou socialismo e a monarquia. Então, 6 tipos de governo, e aqui é interessante mostrar que todos eles têm pontos positivos, pontos negativos, e que a gente precisa escolher o melhor. E eu vou tentar mostrar através das Escrituras e através do que eles ensinam sobre qual é o melhor para a nossa vida, para a nossa nação, para o nosso povo e para a igreja. Tem aqui alguma dúvida? Não? Então, antes de tratar sobre cada um, eu quero falar o que é ideologia. E ideologia, ela provém do comprometimento religioso
de uma pessoa ou de uma comunidade, e ela está ligada ao pecado. Então, toda ideologia tem um pecado, toda ideologia tem uma salvação, toda ideologia tem seus deuses, toda ideologia tem seus inimigos. Todos esses tipos de governo que nós falamos, todas elas são entendidos como ideologias. E muitas vezes elas se misturam com religiões, ao ponto da gente olhar e falar assim, e a gente vai ver isso, olha, esse é o Deus deles, esse é o inimigo deles, esse é a maneira como as pessoas podem ser redimidas. Isso é o modo como é o pecado. O que é pecado para essas pessoas é isso. Então a gente vai tratar um pouco disso. E o Kuyper diz que todo conceito político só se torna dominante quando fundado numa concepção religiosa específica ou concepção antirreligiosa. Então, de toda maneira, a religião e a política, elas não andam distintas, elas não andam separadas, mas o que as pessoas tentam fazer quando quer trazer um sistema político, uma ideologia política, é mais do que trazer só um tipo de política. Ela quer imprimir sobre as pessoas daquela nação uma nova religião, com seus deuses, com seus pecados, com seus salvadores, com seus inimigos. Então, se você pegar, por exemplo, a teocracia ela entende que quem governa a nação é Deus. E esse foi o modo como Israel foi governado durante muitos anos. E há modo como, por exemplo, eu já falei, algumas nações muçulmanas são governadas hoje. Então, nesse modelo de governo, o que a Bíblia, ou no caso dos muçulmanos, o que o Corão diz, são as leis, e por isso que era assim com o povo de Israel, e por isso que na lei de Deus tem tanta ordenança que a gente hoje não usa, mas que a gente chama de leis civis. Por quê? Porque servia para Israel, para a nação de Israel, mas não serve para a nossa nação hoje. Por exemplo, quando a criança desobedecia os pais, está na lei de Deus. A lei era apedrejar a criança. Só que hoje a nossa lei brasileira não manda ninguém apedrejar ninguém. E não tem que mandar ninguém apedrejar ninguém, nenhum crente tem que pegar a pedra e sair apedrejando as pessoas, porque isso era lei para a nação de Israel. Lá em Israel eles faziam daquele jeito. Aqui não chama Israel, aqui chama Brasil. Então, no Brasil se faz de acordo com as leis brasileiras. Mas, um ponto fraco, por que a gente não defende isso hoje? Porque Deus se revelava através de uma palavra e ele se revelava diretamente ao povo. Deus falava através dos profetas. Deus já tinha a sua palavra, mas Deus se revelava, ele vivia no meio do povo. Você pegar lá o exemplo de Israel, ele vivia no Santo dos Santos. Ele habitava, ainda que não corporeamente, mas tinha um significado dele estar no meio do povo. Quando tinha o Santo dos Santos, quando tinha o tabernáculo, Deus se revelava de uma maneira muito direta com aquele povo, coisa que não acontece hoje. Então, vamos supor que hoje fosse uma teocracia. Quem comandaria a nação? Qual Deus? Essa é a questão. Porque a gente é cristão, tem vários cristãos, mas existe uma parcela da nossa população que é judia e que não aceita o Novo Testamento, por exemplo.
E agora? Tem uma parte da nossa população que se diz não cristã. E agora? Então, não funciona esse modo de governo nos nossos dias. Um segundo tipo ideológico é o liberalismo. E liberalismo não seja o termo mais correto, mas é o termo que a gente mais usa, que ele faz da liberdade a salvação e o Deus da pessoa. Então, tente sempre pensar nessas ideologias que eu vou falar como buscando um Deus, buscando uma salvação, trazendo pecado e destruição, achando o inimigo. Então, para o liberal, puro liberal, o Deus dele é a individualidade dele. O Deus dele é ele fazer o que ele quer. O Deus dele é a liberdade dele escolher o que ele quiser fazer, na hora que ele quiser fazer, do jeito que ele quiser, sem se importar com mais nada. E o pecado pelo qual ele luta contra é as imposições do Estado. Então é aquela pessoa que diz assim, olha, menos Estado, mais liberdade, ao ponto de não existir Estado, e cada um fazer o que quiser. Só que a libertinagem de um liberal, ela não é só econômica. Ela não é só no bolso. Um liberal, ele é liberal em tudo. Nos costumes, na moral, no entendimento sobre a lei. Então, por exemplo, se eu quiser abortar uma criança, eu aborto porque eu faço o que eu quero. Se eu quiser matar uma pessoa, eu mato porque eu faço o que eu quero. Nós vemos um pouco disso na Bíblia e como foi o caos quando, lá no livro dos Juízes, se os irmãos lembram bem, Deus levantava um líder. Quando esse líder morria, a Bíblia diz que cada um fazia o que bem queria. Viviam sem governo, viviam sem leis, eles viviam do jeito que eles queriam. E aquilo trouxe desgraça para a nação. Aquilo trouxe a ruína para a nação. Então a gente vê, por exemplo, liberais ainda nos nossos dias, o que a gente chama de anarquistas, por exemplo, que defendem o fim do Estado, defendem o fim de todas as coisas e a pessoa vive do jeito que ela quiser, da maneira como quiser. Agora imagina se fosse assim aqui no Brasil, como funcionaria? Boa coisa não ia sair. Alguma dúvida até aqui? O próximo, sobre o liberalismo ainda, Enoch Wines diz que não é a infração contra a liberdade restringir a autonomia de indivíduos. Então, falar para a pessoa que ela não pode fazer alguma coisa, não é infringir essa liberdade. É uma visão contrária ao liberalismo, e ele diz que quando o bem público o requer, ao contrário, por uma própria definição, liberdade civil implica autoridade, sujeição e obediência. Então a gente não pode ser liberal ao extremo. A gente não pode defender um liberalismo exacerbado, porque seria defender algumas pautas que para nós são caras. O direito à vida, e tantas outras questões. Por isso que você vê pessoas que dizem assim, olha, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. Ela está distinguindo que ela é uma conservadora com tendências econômicas liberais. Porque se a pessoa for liberal em tudo, ela não é bom, não é bom.
para a nossa nação. E a Bíblia mostra que não é bom, porque quando aconteceu isso lá no livro dos Juízes, não deu certo. A Bíblia, além de ensinar sobre a teocracia, as ideologias, além de ensinar sobre a teocracia, sobre o liberalismo, ela ensina também sobre a república, que pode ser resumida naquela frase da voz do povo é a voz de Deus. É uma frase que está errada, mas a república é, na concepção reformada, uma graça de Deus. Por quê? Porque a cooperação de muitas pessoas faz com que a melhor de cada mão seja retirado, que o melhor de cada pessoa seja retirado. E claro, no conselho na multidão de conselheiros há sabedoria, mas há pecado também. É claro que vai existir pecado na república, mas você consegue mitigar isso. Tanto que as nações reformadas, elas são nações que, de alguma maneira, lutaram contra a monarquia, ainda que exista a monarquia nelas, mas elas lutaram para existir algum tipo de república. Então, por exemplo, Suíça é o país mais republicano que existe. França, Estados Unidos, Inglaterra, apesar de ser monarquia, é uma monarquia parlamentarista, com primeiro-ministro, com eleições, com um pouco de república. A Holanda também. Então você vê que países desenvolvidos que a gente olha e fala, olha que povo está bem de política, esses povos foram influenciados por essa visão reformada, por essa visão calvinista, por essa visão que entende que a república é uma graça de Deus, que é uma coisa boa, que é o melhor jeito de governar uma nação. Calvino considerava isso e a sua cooperação de muitas pessoas sobre o controle mútuo desejável. Ele também dizia que algumas repúblicas fizeram muitas coisas pecaminosas, como a Revolução Francesa, por exemplo, que foi um fracasso no que tange, ainda que o mundo diga que não, mas a Revolução Francesa fracassou em ser uma república, em trazer uma república, porque ela fracassou em reconhecer Deus no meio do processo. Então a ideia que os irmãos conhecem sobre a República Francesa, de trazer o homem, a figura, a proeminência, agora o homem é o Deus, a religião, muito parecido com o tipo de república que a gente vive aqui no Brasil, que a religião é colocada em segundo plano, e que o que manda agora é o homem, a razão, a ciência. Então as coisas são pautadas não mais pela religião, mas são pautadas pela ciência, pela razão. Isso a Revolução Francesa trouxe com o seu tipo de república, que logo fracassou quando Napoleão Bonaparte deu um golpe lá de Estado e trouxe todo mundo para imperador de novo. Mas uma revolução que aconteceu antes da Revolução Francesa, que foi bem sucedida, é a Revolução Norte-Americana. E a independência norte-americana traz um povo comprometido com o ideal republicano, muito porque aqueles homens eram altamente influenciados pela visão reformada, pela visão calvinista, pela visão puritana de como deveria ser um governo. Então, se você vê os pais fundadores da América, você vai ver que todos eles eram influenciados por essa cultura puritana, pela Bíblia, tanto que reconheciam o valor de Deus e a soberania de Deus sobre a nação americana, mesmo ela sendo uma república, um estado laico, mas não ateu. Um estado que não
prioriza nenhuma religião, mas não desconhece que existe um Deus, como a Revolução Francesa tentou fazer. Então, a república, bem implementada, é o melhor tipo de governo que existe, só que, se mal implementada, também traz consequências gigantescas à nossa nação. E a nossa nação foi muito influenciada, não pela República Americana, mas pela República Francesa, e o fracasso dela vem se espalhando de alguma maneira também em nossa nação. Porque o que nós cansamos de ouvir, e mais do que ouvir, nós cansamos de presenciar, e até algumas vezes como crentes, nós nos pegamos pensando essas coisas do tipo, religião é lá na igreja. Aqui é escola, o MEC que determina. Por quê? Ou religião é lá na igreja. Aqui no meu trabalho é o que o meu trabalho diz. Então, essa tentativa de colocar razão, como se a razão fosse o Deus, como se a razão fosse o Senhor de tudo, a ciência fosse o Senhor de tudo, e querendo eliminar Deus da história, é algo que nós vivemos, que a França viveu e que nós vivemos, a nossa nação. Tanto que, se você pega, por exemplo, os livros didáticos, e a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre educação. Por que se ensina só sobre um tipo de teoria? Sobre o surgimento do homem. Só se ensina hoje sobre o evolucionismo. Porque ele parte de uma tese antropocêntrica e que desconsidera Deus do meio. Então, olha como esse tipo de coisa influenciou e influencia a nossa vida, a nossa educação. Então, a gente precisa tomar cuidado com a república, entendendo que ela é um bom meio, porque ela é um meio em que cada parte se monitora. O que a gente chama de governos, ou o executivo, o judiciário, o legislativo, os pesos e os contrapesos da democracia, essas coisas são importantes. E elas são vitais para o bom funcionamento da nação. Então, dentro dos pesos e contrapesos da democracia está a igreja, está a imprensa livre, e se você pegar o que José Bonifácio diz em 1800 e qualquer coisa, 1820, 1833, ali 1820 a 1830, sobre projetos para o Brasil, você vai ver que aquele Brasil era um Brasil que seria muito legal de viver, mas que não aconteceu. E lá ele defendia imprensa livre, lá ele defendia algumas questões que hoje que a gente busca tanto, que a gente vê tantas pessoas, e a gente está vivendo isso no nosso dia a dia agora. Tem censura para lá, tem censura para cá, juiz censurando as outras pessoas de falar, não pode mais citar o crime da pessoa, que a pessoa já é censurada, não pode mais falar a verdade, que já é censurado, quando isso não deveria acontecer. A gente pega a nossa mídia hoje é pautada por um lado, ela é ideológica, ela não faz o papel de uma mídia livre que briga, que pergunta, que põe o dedo na ferida. Muitas vezes nós vemos que, para os dois lados, tá? Tem mídia aí, e todas as mídias parecem que elas têm um lado. Ou é o lado do Bolsonaro ou o lado do Lula. Aí o que é do Bolsonaro, enfia o dedo até o final. Aí o que é o lado do Lula, passa o pano.
Ou o que é lado do Lula enfia o dedo até o final e o que é lado do Bolsonaro passa um pano. Quando na realidade não deveria ser assim. Deveria ser livre, deveria trabalhar. Os três poderes, eles deveriam coexistir em harmonia, o legislativo, o judiciário, porque é um tipo bom. Porque se você parar para pensar, é o melhor que a gente pode ter. Por quê? Se alguém está ruim, a gente troca. A gente tem participação. A gente tem... A nossa opinião é escutada, é ouvida. A nossa opinião, o que a gente pensa a respeito, ela consegue ser refletida na escolha dos estilos todos. É aquele que pode ser interpretado como o melhor. O melhor. Só que não é perfeito. Não é perfeito. E é isso que a gente precisa entender. Que nenhum sistema político é perfeito. Que nenhum político é perfeito. Todos têm falhas, mas existem alguns que são melhores do que os outros. Então, aqueles que buscam esse tipo de governo, eles precisam ser incentivados através do nosso voto. É interessante que Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda, ele fala sobre o fato da constituição desses países serem feitas à base de oração e reconhecimento da soberania de Deus. É Kuyper falando que o que foi feito na Holanda, o que foi feito na Inglaterra, o que foi feito nos Estados Unidos da América, foi feito à base de oração. E aquilo que foi feito na França, não. Por isso que esses países, eles são países que olham e a gente fala assim, que democracia sadia, que república sadia. Enquanto a França viveu aí seus altos e baixos, golpes de Estado e tudo mais. Esse é Montesquieu. Então, a Bíblia ensina um pouco sobre a república e até incentiva essa forma republicana de poder. Em Deuteronômio 17, 18, quando ele diz: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, Deus incentiva de alguma maneira essa prática republicana de eleger pessoas, de escolher pessoas, para que essas pessoas sejam os nossos políticos. Mas a Bíblia continua, mas o nosso texto continua e fala sobre o nacionalismo. E o nacionalismo, se o liberalismo é a pessoa fazer o que bem entender, sem se importar com qualquer tipo de apego de grupo, de nação, o nacionalismo ele vai na direção contrária, mostrando que ser brasileiro, no caso, é a sua salvação. Que o Brasil é a sua pátria, que o Brasil é o seu Deus. Isso gera nações xenofóbicas, isso gera nações que se orgulham de humilhar outras nações. Então nós temos exemplos na história da Itália fascista, nós temos exemplo da Alemanha nazista, nós temos exemplos de várias nações ultranacionalistas que colocavam a nação acima de qualquer interesse privado. Então ele falava assim, mais do que sua individualidade, você tem que servir à nação. Você tem que fazer aquilo que a nação quer. Você tem que fazer aquilo que a gente manda. E é importante lembrar que a nação do cristão, então, a resposta que a Bíblia traz é que a nossa nação, ainda que nessa terra seja o Brasil, mas a nossa nação mais importante não é o Brasil. Ainda que a gente tenha que amar o Brasil, cuidar do Brasil, a nossa nação é o novo céu e a nova terra.
O nosso lar é lá. E a Bíblia deixa evidente que não existe mais segregação de pessoas, seja por tribo, seja por raça, seja por nação. A gente não pode, à luz das Escrituras, promover esse tipo de governo. Bielê, que é alguém que analisou o que Calvino fez em Genebra, ele diz que o patriotismo não está no amor cego a uma nação, mas repousa na defesa das liberdades daquilo que é essencial à vida humana. Então, ser patriota não é ser cego pelo Brasil. Ser patriota não é falar assim, olha, o Brasil é melhor que qualquer outra nação da terra, então se aparecer um colombiano aqui do nosso lado, a gente vai bater neles, vai maltratar, vai castigar, vai humilhar, só porque eles não são brasileiros. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque vira e mexe isso acontece nas nações. E a gente às vezes acha que não, mas existem candidatos que promovem esse tipo de pensamento na nossa pátria. Um outro termo que a gente está falando bastante aí nesse período de eleição, que é o socialismo. O socialismo, ele entende que o salvador de todos os problemas da pessoa é a propriedade comum, é o Estado, e que o Estado é o garantidor, é o salvador, é o Messias, é o único que pode salvar todo mundo, é o único que pode trazer salvação, é o único que pode fazer com que as coisas aconteçam bem. Então você tem que se abandonar seus direitos, abandonar o que é seu, deixa de ser seu, passa a ser do Estado. E o Estado toma conta para você e você confia tudo à mão do Estado. Então você diz assim, olha, eu tenho aqui uma casa, olha, a casa agora é do Estado, o Estado deixa você morando lá, toda a sua renda vai para o Estado e o Estado dá aquilo que você precisa. Então se você precisa comer, vem do Estado. Se você precisa trabalhar, você trabalha para o Estado. Se você precisa de um carro, o Estado te dá. Tudo vem da mão do social, do coletivo, do Estado, fazendo com que a pessoa assim não tenha uma liberdade individual, não tenha pensamentos próprios, ela não pode ter nem o direito de ter uma religião que não seja o Estado. Por isso que é muito comum em países socialistas como a antiga União Soviética, como a China, como Cuba, como Venezuela, como a Nicarágua agora, pessoas serem presas por causa da fé. Nenhum tipo de fé é aceito. Na China você não pode ser cristão, você não pode ser muçulmano, você não pode ser nada. Você só pode ser do Estado. O seu entendimento sobre o mundo, a sua visão de mundo, a sua religião pode ser só aquela que o Estado te der. Então, o líder supremo é o seu Deus, ele é o seu representante, é para ele que você se dirige. O que torna uma sociedade muito materialista, o que torna uma sociedade que não se importa com o próximo. Parece paradoxal, já que é uma sociedade que é para todo mundo viver um perto do outro, mas acaba fazendo o contrário e não permite que você tenha outros deuses, porque isso é uma individualidade não desejada. Outro tipo é a monarquia, a gente já viveu isso no Brasil, que é quando tem um rei, vários povos tiveram rei, Israel teve rei. Qual que é o grande problema? Que reis podem ser bons, mas reis podem ser maus. Quando eu converso com alguém que defende esse tipo de visão ainda, eles sempre citam os reis bons. O problema é que para cada rei bom surge 20 reis maus.
Para cada rei que colocou a nação em primeiro lugar, existem 20 reis que fizeram só o que eles queriam. Mataram quem eles quiseram, roubaram quanto eles quiseram. Por isso que... E é isso que a gente vê na Bíblia. Quantas vezes na Bíblia você vê a pessoa falando assim: olha, fulano de tal era um rei bom e a nação prosperou. Aí logo depois vinha o rei mau e a nação ia para o beleléu junto. Então, algumas pessoas defendem a monarquia, só que o grande problema da monarquia é: tudo bem, se a gente tiver um rei bom, bacana. Mas e se o rei for mau, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Só vai nos restar esperar ele morrer. E sofrer. Imagina se é uma rainha Elizabeth que vive 70 anos de crueldade com a nação. Você vai nascer e morrer sofrendo. Então é por isso que a república desses estilos, ela tem seus defeitos, mas ela é a única que consegue trazer liberdade, ela é a única que consegue trazer liberdade de uma maneira sadia, colocando regras, colocando limites. Ela também é a única que você consegue expressar de uma forma a sua vontade, sem ofender o próximo. Por isso que nós precisamos aprender a respeitar a opinião do próximo. Se você acha A uma coisa e seu irmão acha B, tá bom. Se não infringiu a lei de Deus, ele não pecou contra Deus, ele tem todo o direito de achar B. A gente vive numa república. E como republicanos, a gente deve aprender a ouvir as pessoas, aceitar os debates, olhar para os dois lados e preservar essa coisa. Porque no comunismo, no /socialismo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Porque lá o que importa é a vontade do Estado e do governante. Na monarquia você não pode fazer isso, porque o que vale é a vontade do rei. No liberalismo você pode fazer isso até demais, e aí acaba que o coletivo se perde. Então, de tudo que a gente tem, e considerando o pecado que nós temos, e que todo mundo é pecador, e que todos pecam, a única maneira de lutar contra é tendo algo democrático, é tendo algo republicano. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, a Bíblia dá exemplos aí. E como que deve ser o nosso relacionamento com o Estado, então? Como que a igreja e o Estado devem conversar? Será que o Estado faz aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, e a igreja serve só lá para o domingo, como a gente vê muitas vezes? Então, a nossa cultura, muito influenciada pelo positivismo francês, pelos pensadores franceses, pelo pensamento católico, romanista do mundo, faz com que a gente veja uma separação que é maldita e satânica de sagrado e profano. Então, as coisas de Deus são sagradas, as coisas do mundo são profanas, e se são profanas, o crente não pode se misturar com isso. Então, o crente não pode falar de política, crente não pode falar de economia, crente não pode falar de educação, crente não pode se envolver com essas coisas, porque essas coisas são satânicas. Só que, com isso, você está diminuindo a soberania de Cristo. Porque se Ele é Senhor de tudo, é sobre tudo que nós devemos falar, incluindo a política. E nesse relacionamento nosso com o Estado, a Igreja Romana, desde sempre, ensinou que a Igreja deve estar vinculada, o Estado deve estar vinculado à Igreja. Então, se você pega todo o ensino
o período medieval, a era medieval, você vai ver uma igreja forte. Uma igreja que era mais poderosa das nações ali, mesmo não sendo uma nação. Mas Roma era mais poderoso do que influenciava o reino britânico, influenciava o reino francês, influenciava todas as nações. Por quê? Porque eles entendiam que a igreja e o Estado deveriam ser uma coisa só. Só que essa é uma visão errada. O Estado e a igreja são esferas diferentes desse mundo, que devem coexistir em harmonia. Ou seja, o crente não pode se limitar só à igreja, nem só ao Estado, mas elas devem existir juntas para levar as pessoas a um conhecimento maior de Deus, a um conhecimento mais de quem Deus é. Então, meus irmãos, o Estado não pode ser vinculado a um credo eclesiástico. O que significa que o Estado tem que ser laico. Não ser ateu, mas é falar assim, olha, eu não tenho uma religião que seja a religião oficial da nação. O que tem na nossa nação, tá? É só no nome que é laico, mas tudo que é festa de santos, vocês comemoram aí. Então, mostrando que a nossa nação não é uma nação laica, é só laica no nome, mas é uma nação romanista, uma nação católica, uma nação romana. Então a gente tem que defender essa liberdade, a liberdade do credo individual de cada pessoa, sem o Estado tomar partido sobre isso. O Estado tem que permitir que a pessoa seja livre para exercer a sua religião. Eu quero ser cristão? Seja cristão. Eu quero ser da Igreja Católica? Seja da Igreja Católica. Eu quero ser, não sei, seja. O Estado não tem que servir de espada da Igreja. O Estado não pode servir como perseguidor para as causas da Igreja, como aconteceu na Idade Média, por exemplo, quando o Estado caçava as bruxas, caçava quem a Igreja chamava de herege, e aí crente morria, e aí crente ia para a fogueira, tudo isso em nome de Deus. Então a gente tem que defender essa separação do que é igreja e do que é governo. Mas elas devem ser vistas como soberanas e não como uma simples divisão mecânica, mas soberanas, de modo que a igreja não pode ficar interferindo no Estado e nem o Estado ficar interferindo na igreja. A igreja não pode ficar falando para o Estado o que o Estado tem que fazer, querendo mandar no lugar do Estado, nem o Estado pode vir aqui e falar assim, olha, agora vocês vão adorar a Deus desse jeito. Dá para entender? A igreja não pode subir lá em Brasília e falar assim, agora quem manda aqui é a igreja presbiteriana, não. E nem o Estado baixar aqui em Praia Grande, na nossa igreja, e falar assim, agora vocês vão adorar a Deus do jeito que eu estou falando aqui, segue a cartilha. Que é como acontece em muitos países dominados por um socialismo ou por uma monarquia. Ele pode e deve entrar em política. Entendendo que a política é também um local onde ele tem que mostrar a soberania de Cristo. Falar assim, olha, a política é treva, eu vou ser luz no meio das trevas. Só que ser crente não é a principal qualidade da pessoa para entrar na política. A principal qualidade da pessoa para a gente escolher tem que ser ela ser chamada por Deus. Isso é importante entender, meus irmãos. Ao contrário do que
os romanistas falam, toda pessoa ela é vocacionada e consagrada a Deus quando ela faz aquilo para o qual ela foi chamada. Então, se a pessoa foi chamada para ser sapateiro, para ser motorista de ônibus, para ser policial, para ser político, ela precisa ir nessa área e ser o melhor possível nessa área, sendo sal e luz nessas áreas. Por isso que sim, seu João, a gente precisa, claro, não só por ser crente, mas se aquela pessoa que é vocacionada para isso, ela precisa sim estar no meio político e guiando a nossa nação para que ela seja mais parecida de alguma maneira com Jesus Cristo, através de leis mais justas, através de incentivos aos mais pobres, de um cuidado ao mais necessitado. Então, sim. A Bíblia diz que ali é um salmo, só que, seu João, todo lugar tem roda de escarnecedor. Qualquer um que não é crente já é um escarnecedor por natureza. Isso nos leva, partindo desse pressuposto, nos leva a viver uma vida de monge. Então vamos abandonar o mundo e juntar todo mundo aqui e viver como ascetas, só os crentes. Só que Jesus não chamou a gente para isso. Jesus ali, quando a gente fala para não assentar, quando o Salmo fala para não assentar na roda dos escarnecedores, Jesus está ensinando a não praticar o que eles praticam. Tanto que Jesus sentou na roda dos escarnecedores. Ele sentou no meio dos publicanos, ele sentou no meio dos pecadores, ele sentou no meio das pessoas que eram pecadoras. O que Jesus não fez foi compactuar com aquilo e nem fazer o que eles faziam. Mas Jesus foi luz, em todo o tempo luz. E assim a gente tem que ser também na nossa vida, incluindo a política. É claro que os nossos políticos são falhos, são pecadores, mas a gente precisa entender que lá é uma área também que a gente precisa mostrar o senhorio de Jesus e ser sal e luz naquele lugar também. E para que serve o Estado, então? Meus irmãos, o Estado não serve para muitas coisas do que nós achamos que serve. A função principal do Estado é garantir com que a lei se cumpra. É fazer a lei se cumprir. É fazer a lei ser cumprida. É papel do Estado ajudar os mais pobres? É. Mas eu entendo o que eu vou falar. Não deveria ser função do Estado promover a educação no Brasil. Deveria ser papel da igreja. Porque sempre foi papel da igreja. O Estado servia não como aquele que dá a apostila e fala, aprendam isso. Mas o Estado servia para subsidiar. Falar, igreja, se quer um espaço, a gente te ajuda a manter e vocês vão lá e ensinam. Então não deveria ser papel do Estado definir as diretrizes do ensino. Não deveria ser papel do Estado vem as polêmicas, ficar taxando o povo com tanto imposto. Não é papel do Estado. O papel essencial do Estado é um papel que o Estado brasileiro não cumpre. O Estado servia para fazer leis e fazer com que as leis fossem cumpridas. Então é assim, se encostar no carro vai ficar 2 anos preso, é dever do Estado, essa é a principal obrigação do Estado. Entenda o que eu vou falar. Muito bom
que tenha uma rede o SUS, por exemplo, mas não é o papel central do Estado fornecer isso. Dá para entender? É bom que tenha, só que não é o para que ele vive, para que ele existe. Ele deveria existir para que você e eu tivéssemos a certeza de que o mal fosse punido, de que aquele que quebra a lei seria punido, e que aquele que promove a lei, ele seria bem visto. Só que nossa nação deixa muito a desejar nessa área. Nós muitas vezes vemos aí aquele que furta, candidato defendendo gente que furta, outro candidato defendendo um grupo que não pode, mostrando que a nossa política, infelizmente, ela se perdeu. E que nós, como povo, nós aceitamos esmola muitas vezes, em vez de cobrar aquilo que é papel deles fazerem. Então, se eu recebo o auxílio, que bom que você recebe auxílio, mas não é porque você recebe auxílio que você tem que fechar os olhos para a realidade. Não é porque você recebe lá uma ajuda para viver que você tem que fechar os olhos para o que é correto. Porque se o Estado cumprisse com aquilo que ele deveria cumprir, certamente o número de pessoas que precisariam ser ajudadas seriam muito menor do que é hoje. Só que a gente tem um tratamento até paternalista com o Estado. Então, tudo a gente espera do Estado. Tudo a gente quer que o Estado resolva. E o que era para o Estado fazer de verdade, eles acabam não fazendo e a gente aceita qualquer esmola que eles dão depois. Então, quando você for exercer a sua cidadania, e república é isso, é res pública, é coisa pública, que você possa pensar não nas esmolas que você está recebendo ou vai receber, mas se o candidato A ou B está prometendo cumprir aquilo que o Estado tem que cumprir, que é garantir a lei, quer fazer leis mais justas, quer fazer com que as leis que já existem sejam cumpridas. Porque quantos assassinatos nós não evitaríamos se não existisse saidinha de cadeia, por exemplo? Só um exemplo. Quantas pessoas não passariam fome se o imposto não fosse o absurdo que é? As pessoas passam fome, vamos aumentar os impostos. Só que é justamente o imposto que deixa o alimento mais caro e que faz a pessoa ficar com menor poder de compra no bolso. Então, você paga imposto para comprar lá um tomate, supor só, tá? Vou pegar um exemplo. O mercado que está guardando tomate está pagando imposto já. A transportadora que levou o tomate pagou imposto. O produtor, para produzir o tomate, pagou imposto. Todo mundo pagando imposto. Se esse imposto fosse menor, se o Estado parasse de querer arrecadar tanto e promover uma justiça social melhor, certamente a gente não teria tanta pessoa com necessidade no nosso país. Então, meus irmãos, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento, como diz Romanos 13, verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus. Ele é alguém que Deus estabeleceu lá, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Que bom seria se na nossa nação quem faz o mal temesse e quem fizesse o bem tivesse tranquilo. Mas é ao contrário que acontece. Quem faz o bem fica com medo, quem faz o mal continua fazendo porque sabe que não vai acontecer nada.
porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, esse é o papel fundamental do Estado. E o calvinismo entende, como observa aí um teólogo holandês, Van Til, que a graça comum flui da soberania de Deus ao mundo para honrá-lo, por isso Deus dá tal graça aos homens, sendo assim, todos os homens têm um ofício diante do Senhor. Portanto, o homem que deve ser eleito é aquele que é vocacionado para isso. Quando você for votar, com outras palavras, não vota porque o cara é crente, porque o cara é pastor. Vota se ele é de fato comprometido, se ele é de fato chamado para aquilo. E a gente muitas vezes fica votando errado, que a gente vota por conveniência, uma falsa conveniência. Então a gente escolhe o pior deputado porque é o deputado da nossa região. Se esse é o único critério seu para votar em alguém da nossa região, está errado. Se o único critério seu para votar em presidente é porque ele fala alguma coisa ou promete outra coisa, está errado. Você tem que olhar se aquele homem é chamado por Deus para fazer aquilo para o qual ele está querendo, o cargo para o qual ele está querendo alcançar. Meus irmãos, só um começo, muita coisa eu sei, mas é só para a gente começar a pavimentar a estrada, que aí semana que vem a gente começa a tratar dos assuntos práticos. Eu sei que foi muita teoria, mas é porque a teoria é necessária para a gente entender algumas coisas. E semana que vem a gente começa a tratar de assuntos práticos. Então, semana que vem a gente vai falar aí sobre economia, sobre geração de emprego, sobre o que achar sobre os impostos, o que pensar sobre pena de morte, o que pensar sobre a guerra, o que pensar sobre todas essas coisas, olhando todas essas coisas aqui. Vamos ver o que tem para a semana que vem. Economia. Aí. Dá para ver aí, ó. Tá pequeno, vou trazer maior semana que vem, que é o imposto, isso é sobre imposto, o que a Bíblia fala sobre economia, o que continua, propriedade privada, o que a Bíblia ensina, então, sobre trabalho, o que a Bíblia ensina, sobre guerras, o que a Bíblia ensina, sobre a segurança pública, o que a Bíblia ensina. Então, você vê aí questões que a gente escuta falar todo dia na televisão, propriedade privada, vamos ver o que mais que tem aqui, acho que é só isso. É isso. Então, semana que vem a gente vai falar de economia, trabalho, propriedade privada. Acabei de ler, esqueci. Guerra. Quando que é justo? A gente como cristão, a gente pode entrar em guerra? Se o Brasil entrar em guerra, a gente que é cristão, a gente tem que ir para a guerra? O que achar sobre a pena de morte, por exemplo? Eu posso ter uma arma em casa para me defender? No meu trabalho, como que tem que ser? O que eu tenho que pensar sobre o trabalho? Será que é melhor eu trabalhar para o Estado ou trabalhar como empresa privada? O que eu acho sobre os impostos do meu país? Será que o Brasil me cobrando esse tanto de imposto é bom? É ruim? E tantas outras questões aí que a gente vai começar a tratar a partir da semana que vem. Só que o que eu quero que você entenda aqui é que a gente hoje falou da parte teórica da coisa. Foi só teoria, foi bem raso. Se você tiver um conhecimento mais profundo, você vai ver que foi só uma introduçãozinha das coisas. Só que
a gente vai entender todos esses conceitos à luz de cada ideologia e olhar para a Bíblia, para ver o que a Bíblia ensina. Então o que o comunismo fala sobre propriedade privada? O que o liberalismo fala sobre a propriedade privada? E o que a Bíblia fala sobre propriedade privada? Então olhar para todas essas questões que são cotidianas, e a gente olhar e falar assim, olha, é isso aqui que Deus me orienta.